Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o ex-prefeito César Maia, vereador atual, contando com a participação também do jornalista Aziz Filho. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, prefeito. O presidente Michel Temer, que tinha a expectativa da classe política e também da classe empresarial de fazer com que a economia voltasse aos trilhos, a julgar pelos números apresentados nesta semana, não está conseguindo ter êxito nesta tarefa. O senhor acha que ele ainda pode dar conta desse recado? Com a pergunta do Aziz, né? Há luz no fim do túnel? Sim. Exatamente. Claro que há luz no fim do túnel. Claro. Claro. A que tempo e a que custo? Claro, qualquer economia bate e vem, né? Agora, o presidente Michel Temer, como ele disse na coletiva de domingo, ele é presidente pleno há 2 meses e meio, com uma crise política, econômica, social, ética, que nunca a gente viveu. Agora, acho que o caminho que ele está adotando, essa PEC 241, que a oposição diz que vai retirar recursos da educação e da saúde, isso é uma besteira que não tem tamanho, mas é uma medida monetarista forte. Quer dizer, ele utiliza esse tipo de expressão para adotar uma medida monetarista. Só acho que vai interferir na expectativa da economia? Vai. Só essa aprovação? O impacto é no PIB. Está sendo e vai ser. Ele está implementando isso ainda sem emenda constitucional. Então, a medida monetarista desse tipo, ela, claro, impacta no PIB. Impactar no PIB, impacta no emprego, etc. e tal. Agora, e por quanto tempo? Uma medida monetarista desse tipo, outros países já fizeram, já tiveram um custo social grande, etc., ela diminui o tempo da recessão da crise, mas aumenta a profundidade durante esse período. Está nos livros, né? Eu espero. Os agentes econômicos estão dizendo que essa medida ela não terá eficácia se não for acompanhada da reforma previdenciária. E essa reforma previdenciária, convenhamos, será muito mais complicada a sua aprovação, dado o conjunto de interesses que ela envolve. Né? Depende. Se você fizer uma lei de reforma previdenciária e apresentar ao Congresso, vai levar alguns anos para ser aprovada, né? E virar aí um Frankenstein, né? Nós vimos agora com essa questão de corrupção. Mas se fatiar, ela pode caminhar. Você acha que ele vai fazer isso? Se não fizer, como é que vai tramitar? Né? Ele tem que fatiar, o próprio Congresso pode fatiar, tempo de serviço, tempo para aposentadoria. Vai fatiando e vai aprovando progressivamente. Vereador, antes do nosso tempo atrás, eu não posso deixar de perguntar aqui o seguinte, essa eleição foi uma eleição meio sem votos, né? Assim, todo mundo teve menos votos no país, foi uma eleição, principalmente aqui no Rio, assim, para vereador, foi uma eleição muito difícil, mas o senhor teve muitos votos. Isso acendeu uma luzinha assim? O senhor ficou meio animado para se candidatar, por exemplo, a governador em 2018? Eu fiquei animado para me candidatar a presidente dos Estados Unidos, depois do Trump. Cumpri a minha missão, estou bem. Sim. Né? Acho que... Mas há um vazio político para o governo Quem do Estado. Quem serão os candidatos a governador, na sua opinião, além do Eduardo Paes? Está meio fragilizado. Na verdade, esperava que o Eduardo Paes saísse da prefeitura com as Olimpíadas como um super prefeito com reconhecimento lá em cima. Há uma aprovação média. Outros prefeitos, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, que fez 10% talvez das obras feitas por Eduardo Paes, tem uma aprovação de 80%. Eduardo tem uma aprovação de 30%. Habilidade política muito grande, sim, né, tem uma aprovação de 30%. Assim, ele conseguiu, a despeito de todo esse conjunto de obras, uma aprovação mediana, ou seja, ele não vai para o governo em 2018, digamos, como um candidato absolutamente imbatível. Ele vai, talvez, para disputar com dificuldade. Olha, nesse momento, o PSDB, que seria, hipoteticamente, a bola da vez que volta e tal, tem 3 candidatos. E uma disputa interna feroz. Impossível você dizer que serão os candidatos a presidente em 2018, que são do Bolsonaro, né? Que está aí fazendo campanha, entra no país todo, enfim, não é exatamente aquilo que a gente... Eu estou falando de governador. Sabe? Governador, você não tem condição de desenhar o quadro nesse momento. Ainda mais nesse cenário Você repara que naquela né? votação dessa semana, da questão dos juízes e tal, responsabilidade, aquela coisa toda, 3 candidatos a prefeito votaram pelo constrangimento a procuradores e juízes. Jandira Fegali, Índio da Costa e qual foi o terceiro? E o Pedro Paulo. Pedro Paulo. Os 3 votos, quer dizer, estão completamente fora de sintonia. Ou seja, são candidatos a quê? No próximo ano? Deputado, certamente.
Eu não vejo Nós como... estamos encerrando, mas eu queria saber a sua opinião agora sobre, digamos, essas medidas que foram apresentadas pelo governador Pezão à Assembleia, que em sua maioria foram rejeitadas. Nós estamos com 2 minutos, mas eu queria saber o seguinte, diante dessa rejeição, praticamente o pacote que, se fosse atendido e aprovado plenamente, produziria 13 bilhões de economia. Hoje, se for aprovado tudo, as 13 medidas restantes vão produzir no máximo 5 bilhões. Ou seja, o senhor acha que há um outro caminho para o Estado se reequilibrar sem a ajuda federal, sem um aporte de recursos federais decisivo? Olha, a gestão é fundamental. Em 2015, eu me lembro que o governador Pezão fez uma reunião de ex-secretários de Fazenda, do Passo Guanabara, eu fui convidado, participei, enfim, e ali tomaram medidas de receitas por uma vez. O depósito da judicial, a negociação de dívida ativa, e botou para dentro 12 bilhões. 12 bilhões colocados para dentro. Entre o início de 2015 e o início de 2016, acabaram. Se ele pedir ao servidor para reduzir o salário do servidor, isso é uma barbaridade, não tem como. Agora, se não pode pagar o salário do servidor, securitiza aquilo que não pode pagar e paga com correção lá na frente. No mínimo, o servidor lá iria dizer, eu tenho aqui um ativo que está corrigindo pela inflação e lá na frente eu posso até ir no banco e dizer assim, eu tenho um ativo. Mas lá na frente quando? Ninguém vê luz, no fim do túnel. O banco que vai dizer. Se você tem um ativo que você corrige pela inflação e que você diz para o banco, atenção, você pega ele aqui juros e me antecipa isso, valor presente. Agora, as medidas são medidas, eu diria, medíocres. Medíocres que só produzem resistência, nada mais do que isso. Imagina, aquela coisinha do salário social, do aluguel social. A gente faz uma vaquinha aqui, nós estamos aqui na gravação. A principal medida, era a questão da Previdência, que foi rejeitada, né, na verdade. Imagina, agregar 16 pontos. aos 14, teriam 30%. Inacreditável. Prefeito, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do vez. Poder. O tempo se esgotou. Espero que volte outras vezes para continuar essa conversa, que foi muito agradável. Obrigado, hein? Obrigado. Muito obrigado, Aziz, por ter participado também da entrevista. Obrigado, chefe. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Eu conto com a sua audiência e até lá.